Vocês estão vendo que não tá aparecendo? Não está aparecendo a câmera de vocês. Será que, ô Cris, não tá desconectada em outro lugar aí, será? Com outra tela? Não, a gente tá com o notebook do Josevaldo. E é um notebook diferente. Entendi. Então, bom, vamos... tenta mexer na configuração aí do videozinho. Entrar na câmerazinha ali. Ele não tá... Ela saiu ativando tudo. Boa tarde, Luiz Felipe. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma capacitação aqui para gerentes de lojas de material de construção de acabamentos. É um evento aqui... evento aqui ao vivo. Sou muito atraído pelas técnicos. Legal, Luiz Felipe. Legal. Top. Técnicos. Atraído pelas técnicos. Me fala um pouquinho mais, Luiz. O que é essa técnicos aí que eu não tô... Você tá vendo que quando você clica aqui, daí some vídeo. Agora a gente solta, era pra aparecer. Será que não é alguma configuração do computador do Josi? Acho que é mesmo. Que não tá deixando fazer nada? Vai ter que ser sem você ver a gente mesmo. Pode ser? Como é que é? Opa! O meu vídeo. Oi. Som. Estão me escutando? Sim. Tá, vocês fizeram uma pergunta pra mim? Se pode ser sem você ver a gente. Ai, não? Deixa eu desconectar e eu vou conectar de novo. Só um momentinho. Tá. Tá bom? Boa. É o meu também. Vai ser por causa, não é?
Oi? Opa, deixa eu ver aqui. Opa. Sem sucesso, né? Sem sucesso. Mas vamos lá assim mesmo, não dá nada não. Deixa eu ver o negócio. Nós estamos te vendo, mas você não está nos vendo. Não, bacana. Bora lá então. Quem é que tá presente aí? Eu, a Dani, a Daia e a Cris. Tá, André, Daia e a Cris. E quem mais? Só. Quem mais? Só. Não, tem mais alguém aí sim. Ué? Espírito Santo de Deus. Ah, sim. Onde estiverem um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Amém. Amém? Amém. Pessoal, olha só. Vamos lá ao nosso assunto de hoje. Eu bati um papo com a Cris essa semana. Com a Cris, expliquei para ela o nosso treinamento. E achei importante, até fiz o convite para ela participar. Por qual motivo? Não adianta eu passar as coisas para vocês, para o André e para a Dai. Daqui a pouco vocês vão querer implantar alguma coisa. Aí vem alguém da direção, não, mas isso aqui tá... Aí acaba dando uma convergência de opiniões. Então por isso que eu acho que é legal alguém da diretoria estar presente aqui na nossa capacitação, para entender realmente o nosso principal objetivo, que é transformar nós em gerentes de alta performance, fazer com que a gente pare de ser bombeiro. A gente tem que parar de ser bombeiro. O que é o bombeiro? Vive apagando incêndio. Opa! Glória a Deus! O que tu fizesse? Foi o Espírito Santo que agiu aqui agora. Viu? Não tô dizendo para vocês. Hã? Onde é que tu apertasse, Dai? É a Cris, a câmera tem uma tampinha ali, daí ela... Ai, Jesus amado do céu. Não. Aí eu vou falar uma coisa, né? Mas então, voltando ali, não adianta vocês quererem implantar alguma coisa e a diretoria barrar. E por qual motivo? Porque, gente, deixa eu falar algo muito sério para vocês, tá? O coração da empresa é a área comercial. Se esse coração parar de bater, a empresa fecha, a pessoa morre. E quem é que vai cuidar do coração? São vocês dois, é o gerente. Só que o que eu tenho visto hoje é um gerente bombril, 1001 utilidades. Entende? Agora nem mais o bombril é 1001 utilidades. O bombril agora é 1000 utilidades, né? Porque não tem mais a televisão de antena, né? Porque antes tinha televisão de antena, nós botávamos o bombril na antena lá, vocês lembram? Enfim. Então, é uma função do gerente cuidar desse time. É uma função do gerente capacitar esse time. E em vez de o gerente estar se ocupando em outras funções que não é do setor dele, ele deveria estar fazendo roleplay com vendedor por vendedor, tipo, vem cá vendedor, que foi? Vende um porcelanato para mim utilizando a técnica lá do ancoragem de preço que tu aprendendo no Mano Posa. Ah, não sei, como é que tu não sabe? Vamos fazer o seguinte, vou te dar uma aulinha aqui, estuda em casa aqui, amanhã tu vai fazer um roleplay comigo. Vem cá vendedor 2. Eu tenho que capacitar meu time, pessoal. Por qual motivo? Os vendedores bons já estão empregados. Então, nós temos dois caminhos. Ou trazer um vendedor da concorrência, pagar o dobro do salário, ou capacitar cada vez mais o nosso time interno. E aí, quem vai fazer isso? É o gerente. Porque o que eu mais tenho visto, até estou soltando alguns vídeos essa semana, as lojas se preocupam em arrumar fachada, em arrumar isso, investe nisso, e na capacitação do gerente é o que menos faz, entre aspas. Quais são as ferramentas do gerente? Sabe qual é realmente a função do gerente? O gerente, ele tem a função dele. Só que aí é como o jeitinho brasileiro. Não, agora faz mais aquilo ali para mim. Não, faz mais isso aqui para mim. Ah, faz mais isso. Daqui a pouco a função do gerente que era para ser executada não está mais executando porque ele está fazendo múltiplas coisas, entende?
Então é como eu falei para vocês, o gerente é peça fundamental no faturamento da loja. Gerente, em vez de estar se preocupando lá e medir estoque, e ver se o caminhão chegou, e ver isso, é como eu falei para vocês. Ele tem que estar capacitando o time dele, afiando o machado do time dele, entende? Chamando os colaboradores, vem cá, senta aqui comigo. Cara, sexta-feira, 4h15 da tarde, cara, olha aqui teus resultados dessa semana. Olha só, tu estás totalmente abaixo, o que estás precisando? O que tu... Então, é esse cuidado que o gerente tem que ter. E aí, o que aconteceu? Só para contextualizar, eu apresentei o nosso método Elite, né? Para método Elite Gerentes, o Cris, apresentei para a Dai e pro André. E aí pedi para ele o seguinte, olha, isso aqui seria o céu, né? O céu, onde 100% seria aqui. Vocês peguem, leiam o nosso método Elite, né? Depois que vocês leiam, me dá uns feedbacks, preciso de um feedback, para ver se dá de adaptar, se não dá de adaptar, certo? E aí, a Dai me deu um feedback e o André me deu um feedback. Baseado nesse feedback, eu criei um outro documento aqui. Entende? Que eu quero apresentar para vocês aqui agora. E eu vou apresentar... a gente tem que ser muito transparentes um com o outro, porque o objetivo é a nossa alta performance. E porque se a gente conseguir fazer com que a gente consiga sair, como o André falou, né? Que ele até botou no feedback dele, o objetivo era chegar em 30% do 20% no operacional, né? Que hoje está ao contrário, nós somos quase 70% no operacional. Então, e diminuindo isso gradualmente, né? Pode ser uma estratégia também, entende? Então, o objetivo é nós tentar afiar esse nosso machado, porque depois que nós conseguimos ter essa rotina, tá? Eu vou até apresentar algo para vocês aqui agora. Era para mim apresentar isso, de repente, uma outra... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Ó, eu vou apresentar um negócio para vocês aqui agora, que é totalmente possível de nós chegar. Mas só é possível de nós chegarmos nesse documento que eu vou apresentar para vocês, se a gente tiver a nossa rotina totalmente mais próxima do método Elite possível, mais realidade, e eu consigo fazer isso aqui acontecer para vocês. Eu não, quem vai fazer acontecer são vocês, tá? Então, olha só que loucura. E se sua loja vendesse 90 mil reais a mais por vendedor, sem contratar ninguém? Seria bom ou não? Vocês acham isso possível ou não? E aqui, ó, é um número conservador, calculado linha a linha, só que é o que acontece quando um time de vendedores para de sofrer a venda e começa a construir resultado com método, todo santo dia. Então eu tenho um passo a passo aqui, certo? Que depois o nosso próximo passo vai ser eu liberar esse nosso método aqui para vocês. E aqui eu falo ponto a ponto, situação atual, principalmente, ó, vamos supor, uma loja que tem 800 pedidos por mês, né? Que lá em uma das lojas de vocês tem follow-up de orçamentos, venda consultiva, prospecção ativa, cross-sell e reativação. E depois, para nós chegar aqui, tá? Dá de nós chegar aqui nisso. Vai ter lojas que vão conseguir chegar em quanto? Vão conseguir chegar em 90 mil reais por mês para o vendedor, só que vão ter lojas que com a mesma estrutura vão conseguir chegar a 45 mil reais por mês, entende? Então, mas para nós chegar nesse modelo aqui, nós temos que estruturar, tá muito bem organizado. A gente precisa realmente estar exercendo a função dos gerentes, entende? Então, eu vou apresentar aqui para você, em relação ao que eu falei aqui agora, ô Cris, o que tu acha, Cris, o que tu acha, André, o que tu acha, Dai? Bem resumidamente, em relação a esses 5 minutinhos de abertura aqui que a gente teve. E vou ser bem sincero contigo, até como fui Boa. no meu documento lá.
Assim, tudo que você apresentou é completamente possível e adaptável dentro da nossa realidade. Porém, hoje não é uma justificativa que eu vou dar, não é uma desculpa. Mas tem muitas dificuldades. A gente não consegue chegar nesse valor hoje ou aumentar o faturamento porque muitas situações não dependem exclusivamente do gestor de venda, do time de vendas. Tem algo por trás que está bloqueando tudo isso. Foi o que tu falou lá. De repente eu querer isso, a Daia querer isso, mas por trás a gente não tem um suporte Sim. que nos leve a isso. Foi o que tu falou lá, né, André? Foi. Boa, boa. Ele Dai. falou que ele tem a questão do compras, tem a questão da nossa logística, que ainda tem bastante que melhorar, nosso recebimento, que hoje é um dos gargalos, no meu ver, não sei, no visão do André. Então, assim, eu acho que sim, é possível, é algo que a gente tem que, para ontem, começar a escalar esses degraus, mas não é uma coisa que eu quero e eu vou fazer. Entendo. E vai depender só de mim. Uhum. Agora, olha só, nada é por acaso. Nada é por acaso. Por que eu quis trazer a Cris para cá? Justamente, propositalmente, para ela escutar tudo isso aqui, porque vai chegar um determinado momento que nós vamos chegar para a diretoria, principalmente eu, Josevaldo, Cris, olha, onde você está, onde vocês estão para subirem mais, não vão conseguir chegar tranquilamente. Por qual motivo? Está travado aqui. Para vocês passar para um novo nível, tem que destravar aqui. E o que é esse destravar aqui? Exatamente o que vocês falaram aí. Porque chega um determinado momento que eu não posso... eu consigo chegar até aqui, né? Daqui aí não consigo passar porque não depende de mim. Depende do quê? De uma diretoria. Entende? Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui, e principalmente, Cris, um próximo passo meu... Tá? Imagina, vão pegar lá na loja, só deixa eu pegar aqui o negócio, vão pegar lá deixa eu botar aqui meu documento, cadê aqui, sumiu, vamos pegar a loja matriz, acho que a loja matriz é a Dai, são 7 vendedores, né, Dai? É 10, mas estamos com 2 pediu ponto, foi embora, tchau, obrigada. Porque o que eu tenho lá nos meus, ali são 7, que inclusive eu já até preparei o dossiê deles, 7 que eu tenho lá, só deixa eu conferir isso aqui, matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem aqui ó, o Cafundó, o Elton, o Henrique, o Marcos, Michele Galvão, tenho a Renata e a Sheila. Esses aqui foi o que estão lá na planilha preenchidos, que já estou com o dossiê pronto deles. Agora falta o Arlindo, que não tá aí, acho que eu já passei para você aquele dia, acho que ele já tinha começado. Ah tá, mas começou agora, né? Não, naquela última reunião eu já passei para você, acho que você já perguntou se já anotou eu em algum lugar. Tá. O Arlindo começou ontem, o Marcos... Ah tá, mas não, bacana. Mas aí esses aqui não vão entrar na análise do meu dossiê, porque a análise do dossiê é praticamente de um ano para cá. Isso. Né? E só contextualizando ali, que eu já estou com os dossiês prontos também do André, Carolina Américo, Christian, Matheus, Rogério e Rogério, né, André? Isso, são 4. Bacana, já está pronto também. Então imagina a loja, mas com 7 vendedores, se cada um conseguir vender 90 mil a mais, 9 vezes 7, olha quanto é que dá. Tá? Imagina a loja do André com 4 vendedores, que cada um consiga vender 50 mil a mais. Como tá? Olha quantos mil, e isso é possível. Tá? Mas se a gente tiver as nossas rotinas muito bem mapeadas, tá? Ô Cris, o que tu tens para falar para nós aí, dá o teu feedbackzinho aí desse começo nosso aqui, Cris? Eu concordo com eles, a gente precisa mapear todo o nosso processo, desde compras até vendas, né? A gente hoje precisa padronizar processos, mapear ali a rotina dos colaboradores, fazer todo o acompanhamento para a gente ter ali, né, o histórico deste colaborador, o histórico ali das atividades. Então, a gente precisa melhorar muito, né,
Mas eu acredito que nessa primeira fase, né, dá para já ir implantando esse método, né, que Aham. você apresentou. Legal. Pode ser que o resultado não seja assim já de cara, né, Aham. igual consta lá no Aham. documento. Porém, Uhum. a gente precisa começar. Não dá para ficar esperando a casa estar 100% organizada para começar a fazer alguma coisa, né? Concordo. A gente já tem que começar onde a gente se encontra. Eu sempre costumo dizer, Cris, que é o seguinte, ó, a nossa situação é o seguinte, nós temos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu não posso me dar o luxo na situação de parar o carro para trocar o pneu. Eu tenho que trocar o pneu do carro com ele andando, entende? Então, esse documento eu vou mandar para ti, para ti, Dai, para ti, André, tá? E para Cris também. Aqui eu botei só um contexto e objetivo da análise, né? Então, depois vocês podem ler ali. Então, aqui, ó, Daia, ler o método gerente elite na íntegra, devolver o feedback por escrito, né? Antes da reunião, enfim, ó. Essa análise cruza os dois retornos com o método original, aponta onde eles convergem, onde cada um está sendo realista e onde cada um pode estar consciente ou inconscientemente empurrando a régua para depois e fecha com plano de ação, com datas para sair da reunião já com cronograma andando, não só com combinados. Então, aqui, ó. Panorama das duas lojas, matriz, Daia, 7 vendedores, eu botei 7 porque é o que eu tinha ali, tá? 1 ano e 8 meses de liderança, reconhece dificuldade de delegar, feedback breve, né? O tom foi pessoal, sem contraproposta estruturada. Lá, loja mais do André, 4 vendedores, resultados fortes, recentes, né? Ali, segundo março, né? Com 101,46% da meta, abril, 116, maio, 109, mais ou menos isso, né, André? Isso. Baseado nos teus números lá que eu analisei, né? O feedback do André foi longo, foi muito analítico e foi com uma contraproposta metodológica em 4 fases, tá? Aqui foi em relação ao feedback de vocês. Comparativo dos dois feedbacks. Então, o André foi bem analítico, técnico, propõe metodologia alternativa própria, 4 fases com porcentagem operacional gestão, certo? O da Daia já foi mais pessoal, né? Foi mais reflexivo, curto, mas foi mais aberta, menos resistência explícita, né? Mas tem um plano prático, tá? O nível de concordância. Concorda com a filosofia, questiona o prazo e percentual de 20% do operacional. O André, né? A Daia concorda integralmente e trata o método como oportunidade de desenvolvimento pessoal. Fantástico isso, entende? Fantástico isso mesmo. Então, o André, em relação à rotina diária, né? Ele diz que já faz quase tudo que está no método, só não na ordem que está o nosso documento lá do método Elite. A Daia diz que faz parte das práticas, mas não estruturado, não frequente, não tratada como essencial, certo? Então, é só para te contextualizar, Cris, isso aqui é uma análise baseada no feedback da Dai e do André. Eles leram o nosso método e deram feedback deles, o que eles estão dentro fazendo que tem no método ou não, né? Deram feedback deles, tá bom, Cris? Até aí tudo bem, né, Cris? Sim, tudo bem. Rotina semanal, quinzenal, ó. Aqui, o André, maior ponto de atrito. Diz que 45 minutos semanais para o vendedor são inviáveis, né? Hoje faz feedback mensal de 30 a 45. A Dai, ela falou que não entrou no detalhe da rotina semanal, né? Então é um ponto cego que eu tive aqui em relação ao feedback dela. As metas individuais, o André reconhece que não tem planos, metas individuais para o vendedor, né? E aponta isso como necessário para a equidade, né? Eu não conversei contigo, Dai, se nós lá da Mais nós temos meta. Cada vendedor tem meta? Na verdade, a gente conversou bastante sobre isso. Mas é tanta coisa aqui, o que pode me lembrar novamente? Na verdade, assim, eu sou da matriz, então cada vendedor tem sua meta. Lá na Mais que é diferente, que lá é global. Mas não tem. Não, eu sei, A matriz é tu, né? Isso.
A matriz é a mais, né? Não. Não, tem a matriz, que é... Tá, não, tá aqui, ó. A matriz tá aqui, ó. Mais do André. Ó, a matriz é a Dai e a mais é o André, né? Isso. Não, tá. E cada vendedor tem sua meta. Tá. Aqui tu tens a meta, né? Isso. Possui meta. Só vou botar aqui, ó, para depois eu fazer um ponto de atenção aqui. Deixa eu sublinhar aqui para mim. Tá, possui meta. Tá. Obstáculo citado, né? O André citou lá que dependência de outros setores como compras, marketing e logística, consumindo o tempo do gestor comercial, certo? Então, compras não tem nada a ver com gerente comercial, marketing muito menos. Por qual motivo? O marketing vem antes das vendas, tá? E logística muito menos ainda, né? A DAE, dificuldade pessoal de delegar, tá? Mas, né, questão prática dos horários de almoço da equipe. Tipo, contribuição extra, né? Então aqui propõe o handmap. Isso aqui é uma reunião, né? É um plano, tá? Essa sigla aqui é de 4 fases com metas de percentagens, né? Operacional, estratégico até um modelo maduro. A DAI, ela sugere apresentar os números de forma mais detalhadas e aprofundadas para o time. Então, se eu pegar aqui, ó, aqui eu quero fazer para vocês uma leitura muito crítica e sem pano quente, né? Nós estamos sendo aqui muito bem profissional e não quero que ninguém leve para o coração, tá? Feedback do André é um feedback maduro, bem argumentado, mas justamente por ser bem argumentado, merece um olhar mais cético, certo? Porque um hand-up ali, um roadmap de 4 fases é show, é lógico, mas também pode virar uma forma elegante de adiar a cobrança semanal, individual e indefinidamente, tá? O André tem bons números, né? Março, abril, maio, acima de 100%, e isso dá crédito para ele, mas o resultado bom com equipe pequena de 4 vendedores e rotina informal não é motivo para não profissionalizar o acompanhamento individual. É motivo para escalar o que já funciona antes que a equipe cresça ou que ele saia de férias e o método vire dependente só dele. O ponto mais legítimo do André é o das dependências de outros setores. E isso não é desculpa, é um problema real de estrutura organizacional que eu preciso endereçar, né? Tá? Não hoje, mas precisa entrar na pauta da gestão geral. Então isso aqui nós temos que discutir muito, entendeu, Cris? O que eles estão falando aqui. Sobre o feedback da Daya. Feedback é mais raso do que o do André, sinal de que ela ainda está mais no fazer do que no analisar estrategicamente, que é exatamente o problema que o método existe para resolver. Isso aqui não é demérito, é diagnóstico. Ela vai precisar de mais apoio direto meu aqui, do Mano, para montar a agenda dela e não só aceitar o método como ela escreveu, entende? Então nós vamos ter que estar bem lado a lado contigo, entendeu, Dai? A Dai trouxe, ela não trouxe, né, nenhuma objeção estruturada à rotina semanal quinzenal, o que pode significar concordância real ou pode significar que ela não avaliou com profundidade, né, se consegue cumprir. Com 7 vendedores, isso pesa mais para ela do que para o André. O ponto do horário de almoço da equipe é concreto e estrutural se for tratado só como questão de gestão. Então vai virar desculpa recorrente daqui a 3 meses. Precisa virar um problema de escala do RH ali, ó, com solução prática, discutindo na reunião de hoje, né? E não deixar solto, né? Essa rotina que foi falado do almoço lá. A sugestão dela, né, de detalhar mais os números para o time é boa e barata de implementar e vale adotar para as 2 lojas, não só para a matriz. Aqui, convergências reais entre os 2 feedbacks, né, que é a base do plano. Nenhum dos 2 questiona a filosofia do método. Tá? A resistência é sobre ritmo e prazo, não sobre por que fazer isso, né? Então, os 2 já praticam boa parte da rotina diária, só não de forma estruturada ou na ordem sugerida. Nenhuma das 2 lojas tem, eu vou botar só que só a loja, uma das lojas tem a meta individual, né? Então,
Mas quando eu não tenho uma meta individual, cria um buraco real, tá? Cria um buraco real. Então eu só tenho que arrumar esse item aqui também. Vou assinalar aqui, que na verdade é só uma loja. Opa, uma loja, boa. Agora, os dois operam hoje muito perto de 60% a 70% operacional do que dos 20% operacional que o método pede, né? Então, a meta de 20% precisa ser tratada como horizonte, não como condição largada. Nós temos que, o melhor dos mundos é nós chegar em 20% de operacional, o gestor, né? Ou seja, o gerente ele jamais pode sair do operacional, mas o gestor tem que ter muito mais tempo no estratégico, né? Depois um pouco de tempo no tático e aí uns 20% no operacional. Aí quando tu chega nesse nível é porque tu conseguiu formar, né, um time onde a tua liderança, né, criou essa rotina que tu pode sair de férias tranquilamente, que o teu setor vai funcionar sem problema algum, certo? Então, o que mais aqui, decisão do gestor. Isso aqui, gente, o que é inegociável e o que se adapta. Mantém, começa já, sem negociação de prazo, né? Então, esse Rudley, que é uma reunião rápida, diária de 15 minutos nas duas lojas. Check-up de indicadores. Dia 1, antes da reunião, né? Nós temos que olhar os indicadores para depois ir para a reunião para falar sobre os principais indicadores, né? A auditoria diária de CRM, tem ali um bloco fixo na agenda do gerente, né? Como é que tá, o que nós temos no CRM, não tem? Eu sei quais clientes cada vendedor vai ligar hoje? Sei, não sei. Quantas respostas do WhatsApp eu tenho para dar? Enfim, meta individual para o vendedor formalizada. Tá? O próprio método lá já prevê isso no QPI de produtividade para o vendedor. Se nós pegar o nosso método Elite, eu já estou falando lá de alguns QPIs, né? Então, adapta o prazo. Aquela one-on-one semanal, a reunião, né? Em 20 a 25 minutos para o vendedor nas primeiras 4 a 6 semanas, evoluindo para os 45 minutos do método depois que o hábito estiver consolidado. Então, a DAIA, por ter 7 vendedores, pode alternar a equipe em 2 grupos por semana até observar o ritmo cheio. O André, com 4 vendedores e rotina já mais próxima do ideal, pode aplicar o modelo cheio antes. Então, resolve estrutural antes de cobrar o comportamental. O horário de almoço da equipe da DAIA tem que tratar com problemas de escala, com solução concreta definida na reunião. Dependência de outros setores, no caso do André, nós temos que mapear, André, e com a Cris aqui, quais demandas realmente precisam passar pelo gestor comercial e quais devem ser redirecionadas. Aqui, na verdade, não são quais rotinas o gestor comercial pode ser. Aqui o certo, quais rotinas eu, como gerente, eu tenho que direcionar para mim sair daquele... Porque o ideal do nosso método é, como eu falei, 20% no operacional. Então, esse 20%... E hoje está ao contrário, nós estamos 60%, 70% no operacional, né? E aqui eu criei para vocês o quê? Um plano de ação, certo? O que é um plano de ação? Em fases que vocês precisam dar uma lida. Então, eu botei aqui, fase 1, que seria do dia 6 ao dia 18, né? A partir de segunda-feira. Então, a reunião diária de 15 minutos nas duas lojas, a partir de segunda-feira. Check-up de indicadores, né? Tem os indicadores lá no nosso método, certo? Definir uma meta individual para os vendedores nas duas lojas. Eu botei 2 porque... Mas então, André, nós tínhamos que ter um vendedor teu lá, tem que ter uma meta definida, entende? Ele tem que saber qual é a meta dele, né? Fase 2, do dia 21/7 ao dia 31, que é a reunião de one-on-one semanal. Aqui é reduzido, né? 20 a 25 minutos com cada vendedor. A DAIA pode dividir a equipe em 2 grupos alternados por semana. O André já está aplicando o modelo cheio lá, 45 minutos, dado o histórico dele, né? Uma fase 3 começaria em agosto, que seria sessões quinzenais de 30 minutos, né? Sobre carreira, comportamento, metas pessoais.
ativação formal do plano de contingência se o time estiver abaixo de 50% da meta do dia 15. Lá no nosso método Elite tem um plano de contingência que está no final do nosso método, que o plano diz o seguinte: chegou no 15º dia útil do mês, se a tua meta estiver em 50% para baixo, tu tens que ativar esse plano de contingência, né? E lá tem um passo a passo. O que é esse plano de contingência? Que tem algumas estratégias que ali nós temos que ir para ação mesmo, ir para a guerra, entende? E aí na fase 4, seria em setembro em diante, nós tínhamos que medir o percentual operacional real de cada gerente já, né? Não estimar. E reajustar o horizonte de 20% operacional com base em dados real, mantendo a meta de longo prazo. Aqui tinha uma pauta sugerida para a nossa reunião de hoje, que é o que eu estou falando para vocês, alguns indicadores de acompanhamento de implementação, certo? Então é importante não confundir com os indicadores de vendas do método, né? Indicadores de vendas do nosso método lá, quais são os nossos indicadores de vendas do nosso método? São conversão, ticket médio, né? Então esses aqui medem se o método está sendo praticado e de fato. Então, porcentagem de reuniões diárias, porcentagem de one-on-one realizado versus planejado, meta individual por vendedor formalizada, né? O uso do plano de contingência quando o gatilho de meio de mês for acionado, certo? Então, esse aqui é o nosso diagnóstico que eu fiz baseado no quê? Baseado nos feedbacks de vocês. Agora, nós temos que... tem aqui um plano de ação, né? Aqui plano de ação em 7 fases, né? A gente tem que ver se a gente consegue botar em prática isso, entende? E ir adaptando. E aí, Cris, nós temos que ver quais são principalmente esses gargalos que muitas vezes estão impedindo o nosso time de chegar lá, entende? Como o André falou ali, logística, marketing e o que era o outro lá? O André era logística, marketing e... Compras. E compras. Logística, marketing e compras, entende? Então, nós tínhamos que definir muito bem isso, entendeu, Cris? Porque querendo ou não, isso está fazendo com que o gerente, que ele tem uma função específica, né? Ele saia da sua função para ir fazer outras coisas. E é como eu falei para vocês, o gerente é uma das peças mais importantes na loja. Por qual motivo? Ele cuida do coração. E vocês concordam comigo? O nosso time ele tem que estar bem treinado. O nosso time, eu tenho que estar diariamente chamando o vendedor. Vem cá, o que está precisando? Olha aqui, como é que está? Vem cá, senta aqui comigo. Vamos sentar aí, eu estou aqui agora. O que foi? Vende um porcelanato aqui para mim. Como assim? Vende, eu sou um cliente. Cara, isso é função do gerente. Gerente, uma das funções é capacitar o seu time também. É treinar o seu time. Então, treinar, analisar números, indicadores, ver a performance, ver o que precisa melhorar, treinar. Chama o cara, vem cá, senta aqui comigo. Porque vocês concordam comigo? Por que existe times melhores e times piores? Os times, eles treinam, eles estão lá diariamente, semana a semana, todo dia, eles têm a rotina de treinamento, eles entram em campo, eles treinam a tática e eles não treinam uma vez e param. Por que o vendedor treina uma vez, muitas vezes nem treina mais e para, não faz mais nada? Aí a gente reclama que a nossa conversão está baixa, que eles não estão indo atrás de cliente, mas nós estamos treinando eles todo dia, que é a função do gerente. Não, mano, eu não tô. Por quê? Porque eu tô lá no setor de compras também, mano. Eu tô tendo que ir lá no setor de marketing também, mano. Aí, eu tenho meu time que não está treinado da maneira correta. Eu entendo perfeitamente, pessoal, Cris, eu entendo perfeitamente a situação do dia a dia da loja, mas muitas vezes vale muito mais a pena tu contratar uma outra pessoa, tá? Joga para dentro da companhia, treina ela para desafogar o teu time de líderes, porque o teu time de gerente, porque a função do gerente
enquanto o dono da loja, enquanto o CEO da loja não se conscientizar, isso é uma questão de mentalidade. De manhã eu tava falando com uma rede, é a Rede MAC. A Rede MAC é uma rede associativista, tá? De Porto Alegre. A Rede MAC, ela não é a maior rede do Brasil em número de lojas, porque ela tem 87 lojas afiliadas à associação, à Rede MAC. Mas a Rede MAC é a rede de lojas que mais fatura no Brasil. Essa Rede MAC, é o número 1 de faturamento do Brasil da rede. E eu estava conversando com o presidente, vice-presidente, com o diretor de TI e tecnologia deles, com o gestor da rede e com mais duas pessoas do RH lá, que eu estava fazendo a apresentação de uma ferramenta para eles, que eu acho, Cris, que vale a pena eu apresentar a mesma ferramenta para vocês, Cris, que pode ser que ajude muito vocês em tudo nisso que nós estamos falando. Até com o setor de compras e tal, é o nosso Gênios. O que é o Gênios? É o nosso CRM preditivo. É o nosso CRM que ele vai entrar dentro do teu RP, certo? E aí tu que é o gerente, ou o Josi, ou a Cris, ou o André, ou a Daia, ela simplesmente vai chegar assim, ó, no celular. Gênios, passa para mim quais vendedores estão vendendo mais até o presente momento. No teu celular. Vai vir na tela do teu computador. Gênios, quais vendedores prospectaram hoje? Vai aparecer ali. Gênios, joga na tela joga no CRM dos meus vendedores. Um exemplo, cada vendedor tem uma meta de 100 mil e esse 100 mil, ele tem que vender 10 mil por dia. O Gênios vai fazer o seguinte, ele vai entrar na carteira do cliente, na carteira do vendedor, vai analisar a curva ABC desse vendedor e vai dizer assim, ó, nossa, hoje esses 30 clientes estão já no dia de fazer as compras, porque o Gênios já analisou aqueles clientes que compram a cada 12 meses, 8 meses, 7 meses, semanalmente, 12 meses, ele já joga ali no teu CRM e ele te instrui. Um outro detalhe que o Gênios faz também, o cliente chegou na loja, não sei se foi vocês que me comentaram isso. Mano, para cadastrar o pedido, para cadastrar o cliente no sistema, é chato, tal. O vendedor só vai falar o seguinte, Gênios, cadastra esse cliente para mim. André, só fala o teu nome, teu endereço, tu fala, o Gênios já joga no cadastro. Setor de compras, Cris, ele te ajuda. Olha, quais produtos está parado de estoque? Setor financeiro, ele te ajuda bastante, entendeu, Cris? Isso ele está sendo criado justamente na dor da maioria dos empresários de lojas de materiais de construção. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque de manhã, nessa reunião, eu falei isso para eles. Eu assim, pessoal, se os donos das lojas que são associados de vocês não se conscientizarem que um dos ativos mais valiosos que eles têm na operação é o gerente, tá? O jogo não vai mudar. Eles vão continuar reclamando. Aí o dono quer sair, aí vê o resultado baixo, aí diz que o vendedor é ruim, que o gerente é ruim, que aquilo é ruim, que agora é o mercado. Mas por quê? Qual é o treinamento que tu estás dando? O teu gerente realmente está fazendo a função de gerente? Tu estás dando capacidade para o teu gerente ser um gerente realmente como ele precisa ser? Não estou, porque eu tenho que cuidar disso, daquilo. Então como é que eu vou conseguir querer ter melhores resultados? Não vou conseguir ter melhor resultado. Por isso que eu falei para vocês, por isso que eu faço a questão da Cris estar aqui, entende? Porque nós em 4 pessoas aqui, né, 5 pessoas com o Espírito Santo, nós temos que ter luz e nós temos que passar essa mensagem, Cris, pro Josi, entende? Pro pessoal, para nós começarmos a nos conscientizar, né? A realmente os nossos gerentes terem a rotina do gerente, entende? Ter a rotina do gerente. A partir do momento que eu tenho o gerente na rotina do gerente, eu tenho certeza absoluta, os nossos números só por si já vão aumentar. Porque como eu falei novamente, o vendedor, eu tenho que treinar ele todo dia. Eu tenho que chamar esse cara, nós tivemos o privilégio, não é porque é comigo, tem um treinamento maravilhoso. Nós temos todas as aulas gravadas aqui, inclusive eu tenho que passar para vocês todas as aulas gravadas, esse material de vocês têm acesso à nossa plataforma, né? Então você já pensou que legal? O vendedor, vem cá, que foi? Senta aqui comigo.
tá vendo essa aula aqui, cara? Dá uma estudadinha nessa aula, tá? E amanhã tu vai fazer um roleplay comigo. Eu quero que tu venda um porcelanato comigo. Ou eu quero que tu venda uma tinta pra mim, baseado naquilo ali. Isso é rotina de preparação. Isso é nós estar treinando os nossos vendedores. Porque não são os nossos vendedores que estão na ponta. Aí eu reclamo muitas vezes que o meu ticket médio está baixo, que o vendedor só vende mais barato, mas eu estou puxando ele mesmo. Porque muitas vezes, ao invés de eu estar puxando ele, ao invés de eu estar olhando o ticket médio, né, quantidade de mix, quais são os mix que são mais lucrativos, eu estou tendo que ir lá na compras, estou tendo que ir lá na logística, estou tendo que ir lá no marketing, estou tendo que atender porque o vendedor saiu, agora eu não consigo almoçar hoje nesse horário, amanhã também não tem horário de almoço, aí eu estou assim, aí eu fico... Entende? A gente não vai chegar a lugar nenhum dessa maneira. Isso aqui é fato. Quer melhorar os nossos resultados? Quer. Nós temos que acertar essa base aqui, entendeu? Cris, André, Dai, o que vocês acham do que eu estou falando aqui? André, Dai e Cris, vocês têm todo o direito de me chamar de louco, tá? De louco. Mas eu estou sendo com vocês aqui, ó, o que eu era como responsável por botar 68 a 78 milhões de reais na mesa de uma empresa, com 178 representantes, com 10 supervisores de vendas. Por isso que o resultado aconteceu. Entende? E eu passei exatamente essa fase que eu fui o bombeiro. Enquanto eu fui o bombeiro, mas aí eu tive o privilégio do dono da empresa, que é o senhor Matheus, que é um guri que tem 37 anos hoje, e chegou em determinado momento, ele chegou e disse para mim, mano, ele não falou com essas palavras, mano, cara, eu levei um choque de gestão aqui agora e vamos mudar o nosso sistema de gestão. Assim, poxa, Matheus, agora eu acho que nós vamos estar no caminho certo. Mano, a partir de hoje, a tua função é exatamente essa aqui, mano. O resto, tu não te preocupa. Sabe por quê, pessoal? Sabe o que acontecia? Acontecia o seguinte, imagina 178 representantes, nós tínhamos um horário lá na empresa para carregar as carretas, e o horário era o seguinte, se a carreta não chegar até às 5:30 da tarde, ela não entrava mais no pátio. Porque imagina, nós chegava a carregar 100 carretas por dia lá. E aí o que acontecia? Muitas carretas chegavam 6 horas e queriam entrar para carregar naquele dia. Aí desembocava tudo aonde? O gerente da logística ligava para a recepção para dizer que a carreta ia voltar. Aí a recepção ligava para o representante. A recepção dizia para o dono da carreta, né, o motorista, olha, tu não carrega mais hoje. Tu chegou fora do horário. Não, mas se eu não carregar hoje, eu tenho que viajar essa noite para chegar amanhã lá. Aí o motorista ligava para a loja de material de construção, dizendo que não ia carregar. A loja de material de construção ligava para quem? Para o representante. O representante ligava para quem? Para o supervisor de vendas. E aí o supervisor de vendas ligava para quem? Para o mano. Mano, o cara tá lá. E se o cara não entrar, nós vamos perder ele como cliente. Aí vocês imaginam 178 representantes. Nós carregando mais de 100 carretas por dia. Olha a loucura que era. É uma função minha com logística. É uma função minha eu ter que me preocupar com isso. Dar jeitinho daqui e dali. Aí o que acontece, o mano? O mano vai lá falar com o Matheus, que é o dono da empresa, explicar a situação. Aí, só que não é um supervisor me pedindo. Eu tinha 10 supervisores. Aí, enfim, eu fazia o quê? Eu era um bombeiro igual todos os gerentes são, a maioria dos gerentes, eu era bombeiro. E nós não chegamos a lugar nenhum. A partir do momento que o Matheus me chamou, mano, vamos mudar, cara, tá tudo errado. Tu tá sendo, esse termo bombeiro é o que o Matheus chamava para mim. Tu tá sendo um bombeiro e eu tô permitindo isso. E nós não vamos crescer mais assim. Vamos botar ele não falou método, né? Vamos criar uma rotina nossa aqui, mano. Tua rotina é essa. E, gente, a partir do momento que nós botamos a rotina em prática, doeu pra cacete.
desculpa a palavra, doeu demais. Doeu demais, porque muitos motoristas que estavam chegando lá, não, cara, chegou, mano, nós vamos perder o cara como cliente. Vamos perder o cara como cliente. Não carrega hoje, é lei, e eu não me envolvo mais com isso. Sabe quantos clientes nós perdemos? Nenhum. Mas doeu. O crescimento dói. Costumo dizer que crescer dói e dá trabalho. Então, o que eu quero trazer para o nosso encontro de hoje, Cris, né? E Dai e André, eu sei a situação que vocês passam. Eu estou sendo aqui um estrategista comercial para vocês. Obviamente que vocês podem pensar o seguinte: mano, para te falar é muito fácil, vem aqui e executa. Entende? O falar é uma coisa, o executar é outra. Mas por isso que eu faço questão de trazer a Cris para as nossas reuniões aqui, porque ela é uma voz nossa dentro da diretoria, que tem muito peso. Entende? Então, ô Cris, nós temos que analisar esse nosso processo criteriosamente, com muito carinho. Por qual motivo, né? Nós já temos o método Elite. Eu vou disponibilizar esse meu feedback aqui para vocês ali, certo? O André dá uma lida, André, dá mais uma lida, a Cris vai dar mais uma lida. Qual é o gargalo principalmente ali que a gente trouxe aqui? Marketing, logística e compras. E isso, pelo que estou vendo, está sendo 3 grandes obstáculos que está fazendo com que o nosso time de gerência fique 60% a 70% no operacional e 30% não é nem no estratégico. Quem sabe é no tático ali. E o estratégico, nada. E isso é muito importante. Isso aqui mexe faturamento, entende? Então, não adianta eu jogar aquele outro método lá. Como cada vendedor pode vender 90 mil reais a mais, não adianta se a gente não tem a nossa rotina concreta, entende? Um passo agora é nós estruturar isso que eu estou falando para vocês. Tentar adaptar essa nossa rotina. Né? Como o André falou, pô, mano, não depende de nós, não vai porque eu tô batendo aqui, ó, não depende de mim da Daia, né? Concordo, como a Cris também concordou. Mas agora nós temos que ir fazendo o quê? Superando os obstáculos, entende? Quais são as barreiras que nós temos? Tu entendeu mais ou menos, Cris? Sim, eu entendi. Tu acha que eu tô falando eu quero deixar um negócio claro para vocês. Nós 4 aqui somos gente grande e profissionais, tá? Nós temos que falar profissionalmente, sem medo de ofender e tal, sem levar pro coração, tá? Lá fora nós somos amigos, aqui nós somos profissionais. Pode até falar, Cris, mano, tá fora da realidade, tu não é isso, não sei. Vocês têm total liberdade, gente, para falar isso para mim, tá bom? Então preciso de um feedback teu, Cris, depois teu, André, e depois teu, Dai. Ok? Esse é o meu compromisso. Deixa eu ver, posso até falar pela Dai, aqui nós dois aqui. A gente assume esse compromisso de fazer isso acontecer, né? Fazer como a gente já vem fazendo, na verdade, procurando fazer o nosso melhor, enquanto ainda não tem condições de fazer melhor ainda. Isso né? aí. Uma frase do Cortella. A gente sabe a realidade, não é fácil, mas a gente não desiste, a gente está aqui realmente porque a gente acredita que isso vai dar certo. A gente vamos se adaptar à realidade, vamos depois ver certinho o teu plano aí, com os prazos e como você estipulou no teu método aí, tentar implantar não, na verdade não existe o tentar, né? A gente vai implantar e fazer acontecer. Mas também a gente precisa sim realmente ter um suporte estratégico por trás. Eu preciso que realmente a diretoria compre essa tua ideia, esse teu plano, tenha o apoio da Cris aqui que está dando esse suporte para a gente, para que realmente a gente consiga realmente levar isso adiante. Né? Pode até sendo repetitivo, não adianta eu assumir esse compromisso, a Dai assumir esse compromisso, a Cris está aqui dando um apoio para a gente se a gente não tiver um suporte por trás. Porque na realidade, querendo ou não, ali no balcão a gente vai sofrer com essas realidades que eu já contei para você. E não tem como falar, não vou mais me importar com isso, não tem como. Porque tudo vai cair no vendas. Né? Ou seja, tudo reflete a vendas. Se você não me ajudar o meu compras, vai refletir na minha venda. Se eu não me importar ali com a logística do meu cliente, da venda que já foi feita, vai refletir na minha venda.
e assim por diante. Se eu não ajudar o marketing a criar uma estrutura, criar uma campanha que vai dar certo, vai refletir na minha venda, né? Então a gente precisa assim que realmente cada setor comece a se desenvolver sozinho e nos tragam pronto, nos dê o suporte que a gente precisa para a gente sim desenvolver estrategicamente a nossa equipe, né? Então esse compromisso comigo e com a Dai, eu tenho certeza que você tem. Desenvolver a nossa equipe. Embora a gente esteja até sofrendo alguma rotatividade, também aqui na matriz, né? A Dai está passando por uns momentos bem delicados aqui. Então, que tudo isso até envolve dentro dessa estratégia tua. Talvez hoje a gente não tenha um plano aí de metas, assim como eu tenho, não tenho na Mais, não tenho aqui na matriz, que de repente a gente consiga segurar aquele colaborador aqui, que a gente motive ele a buscar mais, né? Então tudo isso a gente precisa reformular. Então está na hora de realmente ter esse choque de realidade, mas que a diretoria realmente acorde, opa, precisa ajudar a Dai, precisa ajudar o André, a gente precisa fazer algo diferente. Se a gente continuar fazendo sempre das mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Fantástico. Só concluindo, a gente veio aí numa... concluindo o que eu coloquei lá no meu feedback. A gente vinha numa crescência aí de resultados positivos, porém em junho a gente caiu para 87%. Ou seja, um resultado que a gente não esperava. Querendo ou não, teve outros fatores externos. A gente teve muita chuva no período aqui, teve fator Copa, sei lá. Mas tem outros fatores que a gente impede a gente de continuar crescendo. Ou seja, não só tem o lado positivo, a gente sofre também com o lado negativo ali. Mas a gente está aí lutando, desenvolvendo, tentando formar a equipe, buscando estratégias, analisando os números, analisando os resultados de cada um, para que a gente consiga fazer um resultado diferente em junho. Isso eu tenho certeza que eu e a Dai a gente já está tentando fazer. A gente confia muito nisso. A gente tem que fazer o nosso papel ali de gestor. Que é o papel do gestor? É gerir os processos e gerir as pessoas. Não é? Você, Dai. Eu vejo que eu saí do vendas, fui para liderança, e isso, dessa questão de saída operacional, é algo que eu luto desde o início. Então é uma coisa que eu já venho evoluindo desde o início. Então acredito que a questão de prova, a gente está correndo atrás, nessa evolução, em questão de feedback, em questão de avaliação de desempenho, em questão de novas formas de treinar, novas formas de buscar essa evolução individual de cada um. Então isso a gente está buscando, mas eu acredito que é um processo Então eu vejo dessa forma. Mas eu classifico, como o André falou, que a gente está no caminho certo, a gente está buscando, né? Mas como é um processo, a gente precisa ir, né? Também analisando esses outros fatores, conforme ele falou, essa questão por exemplo, do operacional nesse mês de junho, que aí piorou, né? Aumentou a minha questão operacional, porque aí é algo automático, não tem como eu ver lá a loja cheia com o balcão, não tem, é algo que eu tenho que pensar no resultado final e no cliente, né? Então tá fazendo o que precisa ser feito, até que a gente consiga solucionar, moldar novamente a equipe. Eu, antes de passar a palavra para a Cris, eu acho fantástico esse feedback de vocês, e até em relação a alguns gerentes que fazem um treinamento comigo aqui, eu posso classificar vocês como um dos gerentes tops, entende? Vocês dois. A classificação que eu tenho de vocês dois, entende? Enxerga um potencial fantástico. E o que eu consegui enxergar ao mesmo tempo é vocês muitas vezes, baseado no feedback que vocês me deram, né? Vocês travado como? Um exemplo, se soltar vocês, nós vamos explodir no bom sentido, né? E esse travado, o que é travado? É justamente isso que o André principalmente colocou lá, né? Compras, marketing, logística, entende? Mas, Cris, a palavra está contigo, Cris. Bom, eu
acredito que a partir do momento que cada um começar a assumir o seu papel dentro ali da empresa, os outros setores, eles vão começar a perceber que eles também vão ter a necessidade ali de desenvolver a sua percepção estratégica. Um marketing, como por exemplo, a partir do momento que o André, né, que citou que teve o gargalo tá ali, né, a dificuldade tá ali, ele sai desse papel, né, de fazer operacional, de não sei o que tanto ele listou que está ali tendo uma barreira, tanto no setor de compras, marketing, logística, mas a partir do momento que ele sai desse papel e começa a fazer o seu papel de gestor, o marketing ele vai sentir ali a necessidade de correr atrás também ali pelo seu setor. Por quê? Porque hoje não tem uma pessoa ali fazendo por ele, né? Eu sempre falo, enquanto você estiver fazendo, a pessoa que é responsável, ela não vai se preocupar de fazer. Então, a gente tem que assumir ali a responsabilidade pelo nosso setor, tem que ver o que tanto a gente precisa para alcançar ali a excelência daquele setor, né? Mas eu acredito que um setor vai acabar empurrando o desenvolvimento do outro, né? Até eu brinco às vezes, né, com o pessoal aqui da loja, porque às vezes eu vejo eles lá, né, tirando o pó de um item para fazer uma foto. Hoje a gente tem auxiliar de limpeza, né? Ela pode estar fazendo ali, né, tirando o pó antes do marketing lá fazer a publicidade. Só que daí o que acontece? O marketing, ele deixa também ali o setor dele para ir tirar o pó ali de um determinado produto para ele fazer o visual ali da forma que precisa. Daí eu até já falei várias vezes para ele, enquanto você estiver ali tirando o pó, a pessoa que é responsável, ela não vai assumir a responsabilidade pelo seu setor. Então eu acredito que cada um fazendo ali a sua parte, assumindo ali o seu papel no setor, eu acredito que vai... É um efeito... Dominó? De manada. De manada. Vai vindo. Isso vai vir. Pode ser que seja demorado? Sim, pode ser que seja demorado. Pode ser que no começo dê uma dorzinha de cabeça? Vai dar. Sim, certeza. Mas assim, a gente tem que começar. A gente tem que dando ali uns empurrões naqueles que infelizmente estão ali acomodados muitas das vezes, né? E é isso. Ô Cris, sensacional isso, entende? Porque hoje em dia, como eu falei, vocês aí são o coração, entende? É o coração. E principalmente quando eu falo, todos têm a importância dentro da companhia, né? Mas o que eu digo é o seguinte, ó, quem faz o coração da nossa empresa, eu sempre falo, é o setor de vendas, é a área comercial, entende? Então nós temos que cuidar desse coração aqui. E hoje em dia nós não estamos cuidando do nosso coração, estamos cuidando, como o André falou, que Cortella, né? Estamos fazendo o melhor que a gente tem com as condições que nós temos atualmente, enquanto nós não temos condições de ter ferramentas melhores ainda, entende? Mas aí, Cris, eu digo o seguinte, para nós escalar faturamento, nós vamos contar com a sorte, entende? Para nós sair de onde a gente está, para faturar mais, pode ser aquele mês, nossa, agora foi um mês, vendemos 20% a mais, que legal, mas o que a gente fez? Foi mais sofrer venda, foi sorte, porque o mercado subiu, né? E quando o mercado cai? Entende? E aí o nosso resultado vai ser pior ainda. Então a gente não pode continuar contando com a sorte, né? Então eu digo para vocês a importância, e isso eu vou começar a bater muito forte nos vídeos que eu vou fazer, entende? O Cris, André e Dai, porque o que eu estou falando é algo muito sério mesmo, entende? O gestor, o gerente de vendas, né? Ele tem a função específica e ele tem que executar o papel dele, que é capacitar o time, que é direcionar o time, que é acompanhar o time, que é treinar o time, que é fazer feedback com o time, que é chamar o vendedor, vende aqui para mim, como? Vende, eu quero ver. Não, cara, tá errado a tua venda, o nosso padrão de atendimento construir, mas não é esse, o nosso padrão de vendas construir, eu vou te falar de novo, ó, o cliente entrou, bom dia, já tem que ser um sorriso, entende? E aí tem que chamar, o gestor, nós temos que ir lapidando os nossos diamantes, que são os nossos vendedores.
Porque nós não temos outro caminho. Nós temos que treinar, lapidar, e muitas vezes o diamante é lapidado onde? Na pressão, né? É na pressão, entende? Então, nós temos que tentar. Eu não estou pedindo para vocês de hoje para amanhã né? Estou pedindo o seguinte: eu vou disponibilizar esse material, eu já disponibilizei para ti, né, Cris, os 3 documentos, né? Mas eu vou disponibilizar esse material do feedback aqui ali no nosso grupo de líderes, tá? Que é o André, de repente, tu podia até botar a Cris naquele nosso grupo de liderança lá também, por gentileza. Mas aí eu vou disponibilizar para o André e para a Daya. Eu preciso que vocês deem uma lida nesse documento, tá, André? Tá, Daya? E durante a semana vocês me dão um feedback ali para nós. E a gente tem que, pelo menos, porque nós já temos tarefas, né? A partir do dia de segunda-feira, do dia 6. Mas eu não estou pedindo para nós botar 100% das tarefas lá em prática no dia 6. Não, mas pessoal, vamos dar um passinho. Semana que vem vamos dar um passinho, entende? Vamos dar um passinho? Vamos dar um passinho. Paralelamente isso, Cris, uma outra ação que de repente tu poderia fazer, né, é explicar isso para o Josi, né? Ó, Josi, estamos se reunindo com o comando de capacitação dos gerentes e nosso faturamento, ele tende a não aumentar se a gente continuar agindo como a gente está. Por isso que eu digo, Cris, que muitas vezes a gente fala o seguinte: pô, mano, meu faturamento está estagnado, mano. É porque o mercado tá ruim, agora é Copa, é eleição. Mano, mas aí agora o que eu faço? Mano, e agora? Mano, mas agora tá ruim, mano. Mano, meus vendedores só querem dar desconto. Mano, mas para aí um pouquinho, Tá, tudo isso está acontecendo, né? Deixa eu dar uma olhadinha pro teu gerente de vendas. Como assim, mano? Deixa eu olhar ele, que ele é o responsável por cuidar do coração da tua empresa. Aí eu vou olhar o gerente de vendas. Ele já ganhou 20 medalhas de condecoração para sendo o melhor bombeiro do mundo, porque ele tá ali para ser um bombeiro, para apagar incêndio, né? Então, eu chego pro cara assim: cara, tu tens um gerente, tu tens um apagador de incêndio. Mano, mas cara, não é, mano, mas o gestor comercial, ele tem uma função específica. Tu estás fazendo dele que ele hoje o que menos ele está sendo é um gestor comercial. Então para de reclamar do mercado, para de reclamar aqui, olha para dentro do teu processo, tem que tentar melhorar o processo. E eu tenho certeza, nós melhorando o processo, nós deixando a Dai, o André, menos bombeiro, entende? Mais gestor, a consequência vai vir o faturamento, Cris, entende? O treinamento, vai vir Aí olha só, eu prometi para ti, como faz parte do nosso negócio, nós vamos fazer a aplicação das provas, né, para o nosso time de vendas, as provas escritas, né, e depois a prova vai vir comigo. E no dia que o vendedor estiver comigo, se for do mais ou da matriz, o André ou a Daya vão estar comigo, né, o vendedor vai ter que vender lá para mim e vai receber uma nota. Ali já vai ser um feedback legal para o nosso vendedor. Entende? Mas para isso, eu vou disponibilizar a nossa apostila total, que tinha lá todas as técnicas de vendas, para cada vendedor. Tem que dar uma olhada para fazer a prova, entende? Aí tu imagina, vamos disponibilizar o material para eles, o André e a Daya não vão conseguir dar um suporte como deveriam dar, por qual motivo? O dia a dia deles, que é muito corrido, e o suporte que é? Ô Ana, vem cá, olha... 2 dias atrás eu disponibilizei para ti a apostila. Tu tá dando uma estudada em casa? Vem aqui para mim. Me diz o que tu já estudou lá na tua casa. E tu vai fazer uma prova, tu vai receber uma nota. E eu aqui como gerente eu quero que tu tire uma nota boa, mas fala para mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Ô mano, mas que besteira. Gente, não é besteira. É capacitação, é treinamento, entende? Nós temos que treinar, viver treinando, entendeu, pessoal? Então, leva isso para a diretoria, Cris. E depois nós temos que tentar agora, Cris, ver quais são essas travas nossas de marketing, de logística, de compras, entende? Para tentar fazer o quê? Com que o André e a Daya, não estou dizendo para cortar 100%, né? Mas vamos supor, hoje eles estão se envolvendo 100%. Vamos botar uma meta, em vez de se envolver 100%, vamos se envolver 80%, 20% a menos. Poxa, já é uma conquista para nós.
Vamos para o próximo mês? Vamos. Em vez de 80%, vamos 70%. Poxa, 10% a menos. Entende? Nós temos que tentar achar o que está travando isso, né? O que a gente pode melhorar. E aí, muitas vezes, vai ser, vai ter que contratar mais uma pessoa, ou enfim. Mas a gente tem que tomar essa ação. Por qual motivo? Vou repetir de novo. Se a gente não olhar para isso agora, como eu estou falando para vocês, né, o nosso faturamento só tende a aumentar por um motivo, por sorte. Poxa, deu um estouro no mercado, a gente foi na onda. A onda veio, a gente foi. Só por sorte. Entende? E eu falo para vocês que com um processo estruturado, a gente consegue extrair do vendedor, né, dependendo da quantidade de ticket médio, de pedidos feitos, né? Aquela loja que tira na faixa de 600 a 800 pedidos por mês por vendedor ali, ela consegue aumentar 90 mil reais de venda para o vendedor. Aquela loja que tira 400 pedidos por mês para o vendedor, ela consegue aumentar 45 mil reais a mais de vendas para o vendedor. Por qual motivo? Nós temos processos muito bem estruturados, entende? Então, vou disponibilizar o material para vocês. Dá uma lida, André, dá uma lida, Daia. Tu dá uma lida também, Cris, e já vamos tentar colocar alguma coisa em prática nessa próxima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô por aqui. Lembrando, hoje é dia 3 do 7. O nosso próximo encontro aqui é no dia 17, certo? Dia 17, que é uma sexta-feira, no mesmo horário. E o nosso outro encontro, aí a gente só tem que ver esse nosso outro encontro, porque seria dia 31, que é uma sexta-feira. Aí o último dia do mês eu acho que não é bom, né? Mas aí tem muito chão, a gente conversa, então já deixamos certo dia 3, que é hoje, né? Dia 17, mesmo horário, 4 da tarde, a gente vem conversar de novo, nós três, né? O de conversar é aqui online, né? Nós olhando um para a cara do outro, né? Mas a gente vai se falar durante a semana. Pode me ligar, pode mandar no nosso grupo ali. Mano, não tá dando certo isso, aquilo, entende? Eu tô aqui para tentar ajudar vocês. E aí, no próximo encontro nosso, nós vamos ver que ações que a gente já implantou, tá? Que ações a gente já implementou do dia 3 até o dia 17, tá? Então, o que tu precisar de mim, Cris, eu tô à disposição. Depois, Cris, eu acho muito bacana, mas eu falo contigo no WhatsApp, eu marcar um horário contigo na semana que vem, 45 minutos eu preciso de ti, para mim te mostrar a nossa ferramenta, que é o Gênios, que ele é uma inteligência comercial com IA. Imagina nós ter toda essa inteligência comercial na IA, e eu tenho certeza absoluta que isso vai facilitar 50% a vida da Dai e a vida do André e a vida de vocês mesmos. Entende? Porque eu quero começar a introduzir em vocês aqui na Construíma a inteligência artificial da maneira correta para nos ajudar, para otimizar o nosso tempo, entende? Pode ser que ela ajude até no negócio de compras, até no marketing de vocês, até no financeiro de vocês, entende? E o André e a Daia vão ter os dados na mão, não vão precisar digitar nada. Então eu te chamo no WhatsApp ali, na segunda, para marcar um horáriozinho contigo. Pode trazer de repente o Josi, eu acho que é interessante trazer o Josi também, né? Que a gente fala isso, tá bom? Fechado, pessoal? No mais, alguém quer falar alguma coisa? O André, a Dai, Cris? Não? Eu não tenho nada para complementar. Tá. Pessoal, então quero pedir para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês, as nossas famílias, né? Pedir para o nosso Deus sempre nos livrar de todo mal, de todo acidente que o inimigo possa ter vindo preparar, que nós sejamos sempre cobertos aí pelo manto sagrado, né? Debaixo da sua proteção divina. E que proteja muito, muito, muito o André, a tua família, André, a Dai, a tua família, Dai, a Cris, a família de vocês, que nosso Deus nos dê muito discernimento, tá? Porque eu tenho certeza absoluta, nós vamos ter um ano ainda fantástico. O melhor de Deus ainda está para vir nas nossas vidas e eu creio nisso, amém? Amém. Amém.
Amém. Pessoal, ó, um beijo com carinho no coração de vocês, tá? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Fizemos mais um encontro aqui com um grupo de lojas de São Paulo, onde o encontro é um encontro fechado, né, para uma grande loja lá do interior de São Paulo, que são 2 lojas. E nós estamos trabalhando muito na capacitação do gerente de vendas, né? Eu costumo dizer que o gerente de vendas, por onde a gente tem passado, ele está atuando muito mais como um bombeiro do que realmente fazendo a função do gestor. Então, vocês participaram aqui de um encontro aqui do Mano Posa na íntegra, e vamos que vamos. Hoje ainda tem mais live aí para nós fazermos aqui à noite, tá bom? Valeu, forte abraço!